Olá a todos, hoje eu vou falar um pouco do filme Abracadabra, um dos filmes da Disney que marcou bastante minha infância. A história das irmãs Sanderson, três bruxas que, através de 3 séculos, retornam para acolher a energia vital das crianças para se manterem jovens. Não é nenhum filme inventivo ou revolucionário, mas acabou se tornando uma das obras bem lembradas e vistas na época do Halloween. Mesmo com o afeto nostálgico que, pessoalmente, eu tenho muito por esse filme, tenho que concordar que o filme tem diversos problemas e erros de roteiro. Para começar, a forma expositiva como os personagens fazem questão de explicar cada detalhe do que vai acontecer, mesmo isso sendo feito de um personagem contando para outro. A direção não faz isso de modo orgânico e fica toda hora parecendo uma explicação detalhada, direto para o espectador, em vez de ser um diálogo entre eles, repetindo constantemente que as bruxas têm um tempo limitado para recolher a energia vital das crianças, caso contrário, elas morrem. Seja só para reforçar isso para o público ou para que outros personagens escutem para ter algum tipo de vantagem. Outro problema que o roteiro apresenta são as piadas de época que funcionam quando as bruxas despertam depois de 300 anos no ano de 1993 e descobrem a modernidade do mundo que não existia no século 17. Porém, isso se torna um problema quando elas começam a fazer piadas com essa modernidade e o cotidiano no qual nunca é estabelecido quando elas tiveram tempo de aprender sobre expressões do tempo atual, já que elas têm o único objetivo de recuperar o livro de feitiços que roubado delas pelos protagonistas para dar continuidade ao plano delas, e passam boa parte do tempo do filme focadas nisso. O diretor não se preocupa com algumas passagens para mover a trama de um ponto para o outro. Se o roteiro apresenta uma ideia, sem desenvolvimento, os personagens já estão pondo em prática o que foi sugerido, deixando uma lacuna enorme, posicionando todos os personagens cruciais para essa cena, mesmo que metade deles tenha sido colocados sem explicação coerente deles também estarem lá. Sobre as bruxas em si, se tratando de um filme para toda a família, elas não chegam a ser medonhas ou assustadoras, mas o visual delas é bem marcante e cada uma delas tem uma característica que diferencia uma da outra, além de dar cada uma função narrativa que contribui para a dinâmica entre elas. A Mary, interpretada por Kate Najimy, é a farejadora de crianças. Sarah, interpretada pela Sarah Jessica Parker, a irmã visualmente atraente, por sua vez também tem o dom de atrair as crianças com sua voz. E a Winifred, interpretada pela Bette Midler, funciona dentro da liderança para manter as irmãs tapadas, focadas no objetivo delas. Os protagonistas já não têm tanto carisma, mas além de dar a presença obrigatória para o tom heróico e familiar, já que se trata de um filme da Disney, eles conseguem dar um equilíbrio para que as irmãs Sanderson não seja 100% do foco das atenções, aparecendo toda hora, e que faça com que a presença delas não fique cansativa, mas não tem como negar. Toda vez que elas aparecem em tela, elas acabam roubando o filme, principalmente com destaque à cena musical da festa, que acaba sendo um dos momentos mais marcantes do filme, quando Winifred canta I Put a Spell on You. E as três atrizes estão se divertindo demais com as personagens, com destaque a Bette Midler, que não entrega uma atuação grandiosa, mas nota-se a dedicação dela na interpretação e o carinho que ela acabou adquirindo pela personagem. O tom do filme oscila entre o infantil e o meramente assustador, que mesmo o foco sendo dar um susto nas crianças, as cenas mais tensas são boas, até mesmo para o público mais velho, que definitivamente não vai se assustar, mas vai se espantar ao ver isso num filme da Disney. Pessoalmente, Abracadabra sempre terá um afeto nostálgico para mim, mas como uma obra cinematográfica, é um filme cheio de falhas e facilitações sem explicações, e mesmo com o roteiro fraco e a direção sem muita preocupação em desenvolver melhor a história,
Abracadabra ainda é uma ótima escolha para assistir com a família na época do Halloween.